galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rômulo TQD. Se você não conheceu o meu trabalho, já pode sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com o planeta. Galera, esse vídeo aqui é um dos mais sérios que eu já fiz aqui no meu canal até hoje. Eu costumo contar no canal aí as minhas quase mortes, quando eu passo algum sufoco no esporte, sendo que dessa vez eu quase morri sem ser no esporte. E fica um alerta aí para quem quer conhecer o Paraguai, quem tem vontade de fazer compras no Paraguai. Esse vídeo aqui vai ser muito importante para você, inclusive já compartilha com a galera que tem essa vontade de ir para o Paraguai. Já a segunda vez que eu vou para o Paraguai foi eu, David e Messias. Quando eu fui a primeira vez, eu tomei um golpezinho achando que era um master golpe deles lá, que o cara me deu, queria vender meia, eu não queria, aí pra ajudar o cara acabei comprando meia, só que eu só tinha 50 reais, aí ele me deu um bolinho de meia pra eu segurar, pra ele trocar meu dinheiro na minha frente, ele deu uma quebrada assim na banquinha e meteu o pé com meus 50 reais, eu fiquei cheio de meia. Aí a galera brincou que eu tinha tomado o golpe das meias, até aí tudo bem, eu achei que era o golpe do Paraguai. Tava enganado, o ser humano é muito pior do que eu imaginava. Eu fui com o David para lá, para o David fazer algumas compras e quase que eu não volto. Eu acostumado a ver filmes e séries de narcotráfico, de cartéis, essas paradas, e eu me senti dentro de um filme. Inacreditável a parada. Fomos para o Paraguai no primeiro dia lá, o David levou acho que 20 mil reais para fazer compras, que ele tinha que comprar um monte de coisa, pneu para caminhonete, ele queria um celular novo, enfim. Aí para lá, fui mais de companhia com ele, porque eu tô duro, atravessando para o Paraguai. Assim que a gente atravessou, um cara veio oferecer ajuda, o David perguntou onde vendia pneu, o cara já começou a levar a gente para a ratoeira. Inclusive o vídeo que eu vou postar depois desse aqui, eu vou mostrar detalhadamente como funciona o esquema dos caras para que vocês não caiam numa dessa também. Então fica ligado no próximo vídeo que vai vir também, que é sobre isso. E a gente, inocente de tudo, foi o cara levando a gente por uma loja, estávamos com 9 mil reais, mas até mais, porque o Messias também tinha dinheiro. A gente devia estar ali em torno de uns 12 mil reais. Aí fomos para a loja, que o cara foi levando a gente, passou a ponte, começou a levar a gente para o lado direito, onde não é aconselhável ir, que são o que eu apelido de ratoeira, que foi assim que eu me senti. Então a gente chegou numa loja lá, que é num sobradinho assim, num segundo piso. Cara, uma loja com uns 10 funcionários assim, aí tem a parte de perfumaria, tem a parte de eletrônicos e aparentemente nada de pneu. Aí o David falou que queria pneu, o cara vem com o catálogo lá na internet, sei lá que site que o cara entrou, mostrou os pneus. Aí o David falou, eu quero esse pneu, e a compra de pneu lá é complicado, galera, porque você não consegue atravessar com pneu do Paraguai para o Brasil, porque é proibido. Então se tu tentar atravessar, tu perde o pneu. E o cara falou, não, meu amigo, eu te entrego isso aí lá no teu hotel no Brasil, ali do outro lado da fronteira, eu te entrego lá, tranquilo, tem um adicionalzinho, mas a gente entrega ali no hotel. Aí, beleza, mesmo que você vá para o Paraguai com a caminhonete, que a gente foi de carro, mesmo que a gente atravessasse para o Paraguai e colocasse o pneu lá, não tem como, porque se a aduaneira vê o pneu novo no carro, eles mandam tirar, você perde o pneu e ainda tem que estar com os 4 pneus velhos ali para trocar. Então, não é fácil atravessar pneu nem estando usando no carro. Se tiver com cabelinho, com aparência de que tá zero, você perde o pneu. Surreal, mas é verdade. Eu não sabia disso, a gente descobriu isso lá. Enfim, aí o David comprou pneu para caminhonete, comprou o iPhone 14, que é o telefone que ele queria, comprou um MacBook, e eu sei que tinha dado 15 mil reais. O iPhone, o David falou, não, o iPhone eu já levo, porque dá para eu levar no bolso de boa, como de uso. Ele tinha 9 mil reais ali na hora, pagou os 9 mil em dinheiro, faltou 6 mil reais. O cara da loja todo simpático, sem pressa nenhuma de vender, tranquilo, acima de qualquer suspeita. Aí falou, não, arruma um mototáxi, amigo. O mototáxi te leva lá no teu hotel, tu pega o restante de dinheiro. Aí veio o mototáxi dele, levou o David lá no hotel, no Brasil, voltou pro Paraguai com 6 mil reais e entregou, totalizando 15 mil reais. Aí ele falou, não, meu amigo, assim que você chegar no Brasil é só me ligar que a gente atravessa a mercadoria. Aí beleza, voltamos pro Brasil, chegamos lá no hotel, liga pro cara, o cara deu umas 2 horas, o cara liga pra gente e fala,
Amigo, infelizmente perdemos a mercadoria na aduaneira. E pior, o cara que estava atravessando a mercadoria de vocês estava levando arma também. Então ele perdeu a arma e perdeu a mercadoria de vocês tudo junto. Gente, mas ele não pediu arma, mas o cara atravessa tudo junto e rodou. Ou seja, eles falam isso que é para você não ir na polícia, porque teoricamente se tu for na polícia vai ter uma arma lá registrada como se fosse para tu também. Aí ele pediu pra gente voltar lá na loja para resolver isso. Isso já era 4 horas da tarde e as lojas no Paraguai fecham às 3, então não tinha mais movimento na rua. A gente voltou lá. Aí, cara, eu muito inocente até então. No começo eu era o mais inocente, porque o David todo triste que teria caído num golpe. Eu falei, ô David, relaxa, brother, não tem nada de golpe. Os caras perderam, o cara garantiu que ia entregar aqui no Brasil. A gente só tá indo lá, o cara vai devolver o dinheiro, pô, é óbvio. Aí o David, me ferrei. Eu falei, não, David, o Messias também achando que era golpe. E eu ainda esperançoso. Eu falei, não, vai chegar lá, vai pegar o dinheiro. Aí chegamos na loja, continua lá os funcionários, cada um no seu posto. E quando a gente foi lá, eles tinham mostrado arma para venda pra gente, pegou Glock, pegou tudo, botou na mesa lá, então a gente sabe que ele tem muita arma. Aí os caras que tinham um semblante amigável, já tava com um semblante sério, todo mundo. Chegou lá, o cara que atendeu a gente falou, amigo, perdemos. Aí foi lá na tesouraria, eu falei, beleza, vai lá na tesouraria, vai pegar o dinheiro e vai voltar. Aí voltou ele, falei, e aí, perdemos, como é que vai fazer o David? Tranquilo, vocês vão me dar o dinheiro ou vocês vão mandar outra mercadoria pra mim? Mas não, a gente tomou esse prejuízo aí, não tem o dinheiro para te dar e não tem como mandar outra mercadoria. O que a gente pode fazer por vocês é dar em mercadoria que tem aqui na loja. Aí o David, não, tranquilo, não tem problema não. Então eu vou levar mais um iPhone 14 e tiro mais alguma diferença, alguma coisinha aí. Que teria ficado 7.800 de mercadoria para ser entregue. O iPhone o David pagou 7.100, ainda ficaria, sei lá, 700 conto com alguma outra coisa. Ele, não, mas aqui a gente não tem iPhone não. Mas como não? O senhor acabou de me vender um. Não, esse iPhone que a gente entregou pro senhor, a gente pegou em outra loja, porque a gente é revendedor. Entregou pro senhor. Aqui na loja não tem iPhone. Falei, pô, mas tem aquele mostruário ali. Falou, não, isso ali é tudo celular de mostruário que nem funciona. Isso ali, se botar chip, nem pega sinal. É só de mostruário mesmo. Aí ele chegou, o que vocês podem levar é fone de ouvido e esses aparelhinhos de TV Box. Aí eu dei, não faz sentido, eu vou virar revendedor de fone de ouvido lá para tentar recuperar o meu dinheiro. Sendo que vocês me garantiram que entregavam lá no Brasil. Aí ele, meu amigo, é o que a gente pode fazer. Para vocês não saírem sem nada daqui, é levar fone de ouvido. A gente não acreditando naquilo, a gente foi chegando para perto dos aparelhos, tinha uns iPhone lá de monstruário, tinha uns Xiaomi pouco, assim, mais embaixo na caixinha. E eu não entendo nada de celular, o cara falou aquilo pra mim, eu acataria na boa, porque eu sou um otário. Aí ele falou que o celular não funcionava, enquanto ele tava me metendo nesse papo, ele falou, não, se vocês quiserem levar esse iPhone aí, pode levar. Só que não funciona, não pega sinal de celular. O Messias, malandramente, que entende pra caramba de celular, falou, não, tudo bem, deixa eu só dar uma olhadinha nele. Aí o cara pegou lá um iPhone 12 Pro Max, sei lá, e o Messias começou a olhar. Aí o Messias olhou assim e falou, não, meu amigo. Aí, não, na verdade ele viu que era um telefone normal, que não tinha nada de monstruário, bateria a 100%, celular zero. Aí falou, não tem problema não funciona, cara. Não funciona, isso aí vocês podem levar. Aí o Messias, então tá bom. Então mesmo sem funcionar a gente vai levar. O cara, não, mas não funciona. Aí quando ele viu que a gente ia levar mesmo assim, ele falou, não, vocês não vão levar. Aí começou a engrossar a voz, começou já a levantar dois, o segurança já botou a mão na arma assim, chegou perto de mim com a mão na pistola. Meu irmão, vocês não vão levar o celular. Aí o cara, o Messias é muito safo. E eu não teria essa coragem, ou eu não sei se ele não estava vendo a situação, porque estavam os dois perto do problema e eu estava atrás dos dois analisando tudo. Eu já vi os caras levantando com a arma, o outro mostrando a arma para mim e os dois ali dentro do problema. Eu não sei se o Messias não tinha noção da gravidade da parada. E os caras já falando, não, que não sei o que. Aí começaram a chamar a gente de cagueta, X9, falando que a gente que teria caguetado o cara que foi preso com arma. Engrossaram o caldo pra cima da gente. E aí o Messias colocou a senha do iCloud dele nesse celular. Ou seja, bloqueou o telefone do cara. Aí o cara, tu bloqueou o celular? Aí o Messias, bloqueei. Ele desbloqueia esse celular agora. Aí o Messias, não sei a senha. Meu irmão, o cara foi ficando virado no giraia. E o David, meu camarada, panguando. Aí o cara falou, meu irmão, vocês vão levar esse Xiaomi aqui então.
Aí falou que ia chamar a polícia, a gente falou que podia chamar, aí a gente viu que a polícia estava em colúrio com eles, então que não seria uma boa chamar a polícia, porque se a gente entra dentro do carro da polícia, a gente tava no aço do mesmo jeito, e eu tava me sentindo numa ratoeira, porque lá embaixo tinha um segurança armado, na porta tinha um outro segurança, mais 3 armados do lado, o cara que tava com o Messias armado, todo mundo armado, eu não tinha para onde correr, e eu pensei, eu falei, cara, se o Messias e o David não fosse tão meu amigo, eu meti o pé desse lugar, filho. Eu mandava uma voadora no cara que tava na porta e sumia. Só como é que eu deixo meus brothers lá? Aí, numa situação muito ruim, falei, meu irmão, o cara vai arrear aquela porta de aço lá embaixo e vai arrebentar a gente aqui em cima, filho. Quase 8 mil reais, esses caras vão matar fácil. Aí levantou um outro maluco lá, pegou um papel, quanto que eu te devo? 7.800? Vou botar aqui, 8 mil reais. A vida de vocês vale 8 mil reais? Vale? Tá aqui, ó. Vale 8 mil reais a vida de vocês? Que não sei o que lá. Aí começou a botar uns telefones super faturados lá, Xiaomi, não sei o que. Falou, meu irmão, vocês vão levar isso aqui. Deu 2 Xiaomi, um fone de ouvido. Assina isso aqui. Aí o David, na inocência, deixa eu ver o valor. Pô, mas esse valor de não sei quantos mil pesos aqui, não sei o que. Eu falei, David, assina logo esse troço aí, vamos sumir. Aí os caras botando um terror psicológico danado. Meu irmão, já sabia que ia morrer, brother. Eu tinha certeza que eles iam apagar. Aí aumentou o som da loja no fundo pra ninguém escutar barulho. E só tinha gente dentro da loja. Eu falei, meu irmão, morri. Morri por causa de nada. Porque não tinha um real lá dentro, não tinha um porquê estar lá dentro. Só mantive mesmo pelos meus amigos. Aí, fim de tudo, o David assinou o papel lá, viu que o caldo estava engrossando. Saímos da loja, só tinha gente praticamente no Paraguai. Falei, cara, a gente não pode ir direto para a Ponte da Amizade. Vamos dar um jeito aqui, vamos tentar ir para cima, depois a gente mete o pé. Aí saímos, começamos a entrar. Meu irmão, tinha gente seguindo a gente para todos os lados. Igual filme, brother, igual filme. A parada é surreal. Aí eu falei, cara, quando a gente fizer essa curva ali, corre, mas corre tudo que pode. Meu irmão, a gente fez uma curvinha achando que era esperto. Pô, aí chegamos numa rua, olhamos para trás, não tinha mais ninguém seguindo a gente. Falei, cara, graças a Deus, despistamos os caras. Tá no local dos caras, os caras sabem de tudo lá. Aí quando a gente tava tentando pegar a Ponte da Amizade, o maluco em cima, o mesmo maluco tava seguindo a gente, com o celular filmando a gente assim, cara, igual filme, cena de filme, brother. O cara filmando a gente, eu falei, cara, morri, já era, cara, não vai ter como cruzar a fronteira. Aí quando chegamos assim lá perto dos mototáxis, eu falo, cara, de táxi a gente tá ferrado que ele vai arrebentar os 3 juntos. Vamos de mototáxi, que vai ser mais difícil ele pegar os 3 separados. Mas alguém vai se... Aí cada um pegou um mototáxi, meu irmão, já até trinquei a coluna, falei, meu irmão, vai vir tiro de algum lugar. E conseguimos cruzar. Aí coloquei parte da situação que a gente passou nos meus stories e tal, então muitos amigos me ajudaram, como agir, amigos que conheciam a situação lá e conseguiram ajudar a gente. Cara, eu acho que 99% das pessoas que tivessem passado por isso teriam ido embora na mesma hora e jamais voltariam lá. Só que, cara, eu tava me sentindo muito mal pelo David, o dinheiro não era meu, mas, cara, eu me senti muito mal pelo David, meu irmão. O David, cara, é o maluco mais gente boa que eu conheço. Foi lá na maior humildade para trocar os pneus da caminhonete, para dar um passeio, para comprar umas paradinhas, presente pro filho. E acontece uma situação dessa, meu irmão, a gente tava se sentindo um bosta. E não acaba por aí. Aí a gente foi dormir, tristão, e de manhã, 6 horas da manhã, batem na porta do quarto. Meu irmão, tô num lugar que eu não conheço ninguém. 6 horas da manhã, quem vai bater na porta do quarto, brother? Eu olhei pro David assim, falei, David, bateram na porta. Ele, eu também acho que bateram na porta. Aí, desesperador. Falei, meu irmão, eles vão arrebentar, já vai arrombar a porta, vai arrebentar a gente aqui dentro. Aí, eu fui devagarinho assim, abaixei debaixo da porta, assim, de entrada. Aí vi um pezinho andando para um lado, barulho de pé pro outro. Falei, meu irmão, já era, meu. E não tinha olho mágico, não tinha como ver lá fora. Voltei pra cama quietinho, falei, cara, vou tentar dormir. Aí depois 8 e pouca, que a gente tinha que sair para tomar café, abri a porta olhando para um lado, para o outro, perguntei para a mulher da recepção, e eles tinham nossas fotos, eles tinham tudo nosso lá, porque a gente ficou dentro da loja deles que tem câmera, os caras filmando a gente, achar a gente muito fácil, até porque eles iam entregar as paradas no hotel, então eles tinham o nosso endereço, falei, meu irmão, eles vieram aqui com certeza. Aí perguntei para a mulher da recepção, falei, pô, alguém veio procurar a gente aqui de manhã? Ela, não. Ela com a cara meio de assustada, não sei se foi inconsequente ou se realmente tinha alguma coisa ali. Aí a gente ficou mais bolado ainda. Aí beleza, o conselho que deram pra gente era procurar a polícia do turista, que não podia falar com nenhuma outra polícia lá, que, meu irmão, a gente ia se dar mal.
Então, que tinha conseguido chegar no Paraguai e falar com a polícia do turista. Aí a gente foi, meu irmão, fui peidado, mas fui. Aí fomos lá na polícia do Paraguai, nessa polícia do turista, que fica perto da aduaneira paraguaia. Chegamos lá, é um policial novinho. Quando o David começou a explicar a situação, a polícia, eu falei, meu Deus do céu, não vai dar em nada e esse cara ainda vai entregar a gente, meu Deus. O cara cagando pra situação, e o David explicando, ele falou, meu irmão, ó, tem duas alternativas, ou vocês já dão entrada no processo mesmo e vai pro Ministério Público, ou eu chamo os caras aqui e tento chegar num acordo. Cara, quando ele falou chamar os caras aqui, eu falei, meu irmão, agora ferrou, se ele não matou ontem, ele mata hoje. E esse cara deve estar tudo junto, até então não sei quem é quem. Falei, mas o que é um peido pra quem tá cagado? Então chama os caras aí. Aí chamou. Aí chegaram 10 minutinhos, brother. Os caras brotaram lá. Foi o que mais me apavorou. Os caras chegaram muito rápido. Ou seja, com certeza eles já estavam de olho na gente. 10 minutinhos os caras chegaram lá na polícia. 2 funcionários dos que estavam lá no dia. Um dos que ameaçou, que perguntou quanto que vale a nossa vida. E um outro que falou pouca coisa lá. Aí chegou lá, começou a tentar tirar vantagem em cima da gente o tempo todo. Tipo, eles deviam R$7.800, queria dar mais 2 fones de ouvido pra gente. E não, e liga pro patrão deles e nada de resolver. E passa 1 hora, passa 2 horas dentro da delegacia lá. E nada de resolver, depois de muito... e assim que eles chegaram, eles tiveram que levar aquele iPhone que a gente bloqueou. Que o Messias bloqueou, tiveram que levar. Porque eles foram na esperança de tentar desbloquear aquele telefone. Então eles tiveram que levar. Aí a primeira coisa que ele fez quando chegou, desbloqueia o telefone aqui. Aí o Messias fez uma cara de retardado. Não sei a senha não. Aí ele chegou pro polícia e falou, pô, dá pra pedir ele pra desbloquear? Aí o cara entregou o telefone na mão do polícia, desbloqueia aqui por favor. Aí o Messias, não sei a senha não. A polícia sabe que a gente tava ironizando. Deu meio que uma risadinha. Entregou o celular pro cara de novo. Aí entregou o celular pro cara de novo. Aí depois que ele viu que não ia arrumar nada, que ia botar o processo pra frente, ele chamou o patrão mesmo da galáxia lá. Aí chegou o cara e começou outro desenrolado. Não, que não sei o que, o cara querendo tirar vantagem em cima da gente o tempo todo. E o cara falou, meu irmão, vocês não queiram me conhecer. Que não sei o que, botando meio que um terrorzinho, terrorzaço, né, porque a gente já tava aterrorizado. Aí o Messias, meu irmão, ele manda muito bem desenrolado. Aí o cara, isso, aí o Messias, não, o senhor já deu a sua proposta, agora eu tenho a contraproposta. Ou o senhor dá esse iPhone que não funciona, foi assim que seu funcionário falou, que não funciona, que é quebrado, a gente aceita esse iPhone quebrado e morre aqui o assunto. A gente fica com os 2 poucos lá, com os 2 Xiaomi que a gente levou, mais esse iPhone e acabou. Quanto vale tua hora de trabalho? Vale muito mais do que isso. Então é muito mais fácil. Você dê esse iPhone pra gente, a gente vai embora, cada um pro seu canto, ou senão a gente vai tocar o processo. Assim como eles fizeram com o iPhone, mostrando que não tinha importância tocar o processo, então pode tocar o processo. Assim vocês vão gastar dinheiro com advogado. Aí o David, meu irmão, se eu tiver que gastar R$10.000 com advogado pra ferrar vocês, agora eu vou gastar R$10.000. Porque o que a gente passou, o terror que a gente passou ontem, nada vai apagar isso da nossa cabeça. Então, se eu tiver que gastar R$10.000 com advogado, eu gasto. E eu já estou assessorado por advogado. Então é contigo mesmo. E faz conta daqui, faz conta de lá, e querendo tirar vantagem o tempo todo. Aí o Messias deu checkmate. Falou, meu irmão, é o seguinte, é o celular e as paradas, ou então o processo vai tocar, segue normal. Aí o David, meu irmão, acabou cedendo um pouco, o cara, não, então o celular e vocês me dão R$1.000. Aí, cara, a gente já estava lá mais de 4 horas, o David resolveu ceder. Ainda deu mais R$1.000 pro cara e a gente levou esse outro iPhone 12 Pro Max de 500 e poucos de memória. Aí o cara foi embora pé da vida e a gente ainda tinha que voltar pro Brasil. Cara, foi aterrorizante. Então a gente saiu de lá, tem até um videozinho da gente saindo de lá, o Messias com o telefone na mão e o David com o carregador magnético por indução, sei lá, e acabou resolvendo isso. Mas os caras são tão mentirosos que, cara, eles não perderam nada na aduaneira. O golpe deles é justamente esse. Pega o teu dinheiro,
fala que tentou entregar, não conseguiu e que tinha uma arma junto, ou seja, se tem uma arma junto você não pode ir lá reclamar, porque senão a arma cai na tua conta e fica com o teu dinheiro. Cara, é de uma maldade, é de uma covardia surreal. E o polícia estava falando que não é a primeira vez e que a maioria de quem sofre isso não tem coragem de voltar lá, porque o terror que eles botam é de uma grandeza que, cara, tem que estar com a mente fora da casinha para voltar naquele lugar. É porque, cara, 7.800 conto é grana, então a gente não tinha o que fazer, a gente tinha que ir lá e a gente ainda conseguiu essa informação que muita gente não consegue. Graças aos meus amigos eu consegui essa informação para conseguir resolver o problema, porque quem passa um terror desse e não tem mais nenhuma informação, não volta lá nem a pau. Galera, então é isso aí. O próximo vídeo que vai sair agora, é eu dando todas as dicas do que fazer e do que não fazer, para que vocês não caiam numa furada igual a gente caiu. Eu vou mostrar como os caras abordam a gente, onde você pode ir, aonde você não pode ir, quais as lojas comprar. Então, esse vídeo de hoje foi o golpe que a gente tomou. O próximo vídeo é os cuidados que vocês devem tomar. Não esquece, se você não era inscrito no canal ainda, aperta o inscreva-se, aciona a notificação para sempre que eu postar um vídeo chegar a notificação para vocês. Deixar um like nesse vídeo é muito importante. E assim como no Instagram, quando eu postei, muita gente comentou que já tomou golpe no Paraguai. E comenta aqui nos comentários também se você já passou alguma situação parecida no Paraguai ou em outro lugar também. Chama nos comentários aí o que você achou dessa história. E é nóis. Valeu e até o próximo vídeo.